TV Taperá. Apoio Lojas 100. Crédito super fácil e a menor prestação em qualquer plano, só nas Lojas 100. Senhora do Monte Serra, mãe padroeira de Salto, em vossa bela imagem, há séculos fostes conduzida até a nossa cidade pelos imigrantes espanhóis, navegantes das águas do rio Tietê. Esses são os primeiros versos da oração de Nossa Senhora do Monte Serra, padroeira de Salto, e que será homenageada por todos os seus habitantes durante a sua festa. E para comemorar a data, dia 8 de setembro, a comunidade católica, através da paróquia Nossa Senhora do Monte Serra, iniciou as suas festividades na sexta-feira, dia 1º de setembro, sem contar a programação religiosa, que teve início no último dia 30 com as novenas. O ponto alto das ações religiosas acontecerá no dia 8, dia da padroeira, com missas às 8 e às 10. Já no período da tarde, às 4 horas, outra missa acontece e precede a tradicional procissão de Nossa Senhora. Padre Ivan, com relação à festa da padroeira Nossa Senhora do Monte Serra, qual a expectativa e como estão os preparativos para esse evento que para a cidade, né? Sim. A expectativa é sempre a melhor possível, porque realmente a igreja, ela conta, acho que em primeiro lugar não tanto a questão financeira, mas conta com o envolvimento, com a participação. A festa da nossa padroeira já é conhecida como uma festa da família, que reúne as pessoas não só da igreja, mas de toda a cidade para um momento de família, uma refeição, um encontro em família. E também a igreja tem sempre essa expectativa, porque atende às suas necessidades ao longo do ano e até também para se fazer adequação ou construção ou reforma de toda a estrutura. Então, nesse sentido, nós estamos aguardando que esse ano seja uma festa boa, apesar de toda a crise que o nosso país vem vivendo. Com relação aos voluntários que participarão desse evento, qual a expectativa do número de pessoas que estarão envolvidas e como estão as reuniões de preparação? Sim, em relação aos voluntários, a paróquia, nós chamamos a paróquia Nossa Senhora do Monte Serra, não é somente a matriz, mas ela tem outras 5 comunidades. Então, quando chega a festa da padroeira, são convocadas todas as frentes de comunidade e também os voluntários. Então, cada comunidade acaba assumindo uma barraca e vai se dedicando a ela com a estrutura de pessoas que conseguiram da sua comunidade. Então, na verdade, eles fazem até uma escala e há uma renovação de tantas em tantas horas, de tantos em tantos dias, de todas as pessoas daquela comunidade. Então, é uma força que na verdade, resulta na união das comunidades que formam a nossa paróquia. Esse evento tem o apoio da prefeitura? Como funciona essa relação com o poder público? E ainda nessa questão desses apoios, a questão do alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, como que está essa situação para este ano? Sim, a festa sempre conta com a participação da prefeitura, com o apoio da prefeitura, principalmente com a questão da rua, porque acaba por uns dias aí até perturbando um pouco o trânsito, mas sempre temos o apoio, o fechamento da rua para que a festa possa acontecer normalmente, entre outros detalhes que também são tratados por ofício com a prefeitura e que generosamente sempre nos atendem. Em relação ao VCB, já desde o ano passado nós conseguimos resolver a situação, porque foi feito o projeto em relação a toda a estrutura que é montada na rua. Então nós já temos o projeto, foi apresentado ao bombeiro, tivemos a aprovação. Agora faltava a adequação do nosso centro comunitário. Então nesse primeiro semestre nós focamos toda a nossa força, o nosso investimento no centro comunitário. E agora, após a vinda do bombeiro e tudo mais, fizemos toda a instalação hidráulica, alarme e agora nós temos a estrutura do nosso centro comunitário também de acordo com a VCB. Então esse ano nós voltaremos a usar o centro comunitário como também estrutura da festa por termos agora o VCB. Estava sem o uso porque não havia possibilidade, mas a partir de agora retornaremos o uso do espaço do centro comunitário. A programação da festa, não só da festa, mas da parte religiosa, se inicia ainda no final deste mês, né?
Isto, inicia no dia 30 de agosto, são os 9 dias de celebrações. Nós aqui até temos o costume de fazer em 2 momentos do dia, que às 15 horas tem a missa da tarde e às 19 a missa da noite. Esse ano para nós é um ano um pouco diferenciado, porque no Brasil nós estamos vivendo o chamado Ano Mariano. É um ano dedicado a Nossa Senhora, porque a Aparecida do Norte está completando 300 anos que a imagem apareceu, que ela foi encontrada. Então aqui nós vamos também fazer uma experiência, uma homenagem à Nossa Senhora. Nós vamos rezar o terço antes de cada horário da missa. Então isso foi acrescentado na programação da festa da padroeira, da novena da padroeira desse ano. Então tem a missa, o terço às 14 horas e a missa às 15 horas. O terço às 18 horas e a missa às 19 horas. Mas não é um terço assim também, como a gente costuma, né? Só rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Nós vamos fazer com canto, algo meditado, uma coisa bem participativa para valorizar mesmo o terço e essa homenagem à Nossa Senhora. No centro comunitário, o senhor comentou que houve algumas reformas para adaptações, até mesmo para a festa, né? Isto. Por causa da questão do AVCB, então existem algumas normas que o bombeiro exige. Então uma delas foi a reforma da nossa cozinha. Então o padre anterior, que foi o padre Carlos, ele reformou toda a parte superior do centro comunitário e nós agora estamos adequando a parte inferior e começamos por aquilo que é o principal para o funcionamento do AVCB e a necessidade da festa, que foi uma cozinha na parte de baixo. Então agora já está concluído, toda essa estrutura foi feita, a questão elétrica, hidráulica e tudo que era necessário adequar. Então para esse ano nós temos uma nova cozinha em função da nossa festa. E nesse local onde estamos, a Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat, como já comentamos, teve um incêndio há muitos anos atrás, ela passou por uma grande reforma. Hoje a igreja precisa de algumas adaptações ainda, existem previsões de reformas e adaptações? Sim, digamos que a igreja sempre tem necessidade de manutenção, né? Nós estávamos com um problema no telhado. O telhado ele tem uma dificuldade porque como a igreja está no centro e passa muito ônibus aqui nas laterais, então há um movimentar de telhas muito grande e daí começa com qualquer chuvinha entra água e até chover dentro da igreja. Então nós estávamos vendo uma grande empresa que faria uma reforma, mas ainda não temos a possibilidade, o valor necessário para essa grande reforma. Então estamos fazendo manutenções de menor porte, mas que cuidem de tal maneira até que tenhamos tudo o que é necessário para essa reforma. Então foi feita uma reforma meio generalizada no telhado por causa das últimas chuvas. Ano passado nós tivemos um temporal forte também e as janelas do sino foram arrancadas pela chuva e esse ano nós recolocamos, então foi feita uma nova janela e já está colocada no sino. E agora nós estamos mexendo no som, porque as pessoas sempre reclamam que o som da matriz não está bom. Então acho que é uma luta contínua. Cada padre que vem tenta melhorar o sistema de som. Então nós estamos fazendo uma reforma geral também no sistema de som. Colocamos agora uma mesa digital e tem todo um sistema que está sendo acompanhado. Cada horário está tendo um instrutor próprio para movimentar a aparelhagem de som. Então estamos adequando e atualizando o nosso pessoal também dos ministérios para oferecer um sistema de som melhor para a igreja e principalmente para o povo participar melhor das celebrações. Pensando em algumas curiosidades, qual o número de imagens que hoje a Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat possui aqui? Olha, para dizer assim exato é um pouco difícil porque ela sofre mudanças, né? De acordo com a festa ou com o mês de determinados santos, então nós vamos variando. Numa sala nós temos guardado ali mais de 50, 60 imagens de santos. E conforme é o mês daquela imagem ou daquele padroeiro, nós vamos movimentando. Ou nós colocamos nos altares laterais, ou então nós colocamos em destaque até mesmo aqui no altar principal, no presbitério.
O padre Ivan também comentou sobre as características da Igreja Matriz. Alguma característica da Igreja Nossa Senhora do Monte Serra chama mais a atenção do senhor? Olha, eu digo que tem uma característica que se destaca sempre em Igreja Matriz. Ela é diferente de você trabalhar numa igreja num bairro. Então, na Matriz, o que acontece? Ela congrega pessoas da cidade inteira. Então é interessante porque cada final de semana você vê um rosto diferente. Então não é aquele rosto muito fixo. Então há uma rotatividade de pessoas muito grandes em relação às celebrações. Depois, em relação ao atendimento do povo, é muito interessante as confissões, porque as pessoas vêm pagar conta na cidade e aproveitam para vir confessar. Então você também acaba atendendo o povo que vem também dos bairros, das outras paróquias. Então é interessante assim, não é uma paróquia restrita a um determinado grupo, a um determinado ambiente. É bem aquela característica de igreja matriz, é a mãe, ela acolhe as pessoas que vêm de todos os lugares da cidade e aqui vêm fazer experiência. E depois também há uma questão da tradição que é muito forte, né? O pai e a mãe casou aqui ou foi batizado aqui, então os filhos, continuando esse costume, essa tradição da família, continuam participando e se envolvendo aqui na matriz. Às vezes são até de um bairro bem distante, mas fazem questão de participar da matriz porque a história da família está aqui. E como foi o surgimento da Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que aconteceu ainda durante a gestão do padre Carlos Virilo? Como tem sido essa adesão à Nossa Senhora Desatadora? Então, foi uma experiência que o padre Carlos fez em relação ao chamado Cerco de Jericó Mariano. E ele então trouxe essa devoção da Desatadora dos Nós, porque tem toda uma espiritualidade de você levar as pessoas a tomarem consciência daquilo que está enroscando, atrapalhando, né, a dificuldade que a pessoa está passando, e ela vai se colocando em oração para conseguir ir saindo daquele nó, tirando aquele nó da vida. Então foi trabalhada toda uma espiritualidade em cima disso. Depois que ele concluiu o cerco, ele inaugurou essa capela Desatadora dos Nós lá na parte de trás da igreja. E hoje essa capela, ela vive em função principalmente do grupo de oração, porque o grupo de oração ele trabalha muito essa questão da oração e a oração voltada também para Nossa Senhora. Então toda terça-feira tem o grupo de oração. Depois surgiu há pouco tempo, há um ano mais ou menos, a devoção das mães que rezam pelos filhos. Então agora toda segunda-feira, ali também diante da imagem da Desatadora, tem as mães que oram o terço por seus filhos e que passam por as mais variadas dificuldades com seus filhos e estão ali em oração. E às quintas-feiras tem o terço das mulheres, então todos voltados para as mulheres que têm essa devoção, essa ligação com Nossa Senhora e tudo mais, né? Então uma capela hoje reservada para esses momentos da nossa comunidade. Destacando também que ali acontecem casamentos, porque muitas pessoas decidem casar no civil e não casam na igreja, mas depois de um tempo, uma experiência, uma caminhada na igreja, resolvem casar no religioso. E às vezes querem uma coisa muito simples, muito discreta, nada assim aqui na igreja maior, com muito enfeite. Gostam de uma coisa mais simples porque já estão casados no civil, só querem regularizar. Então acaba acontecendo a celebração do matrimônio dessas pessoas nesta capela. Então se tornou um lugar assim de acolhimento e de espiritualidade voltado muito também à figura de Nossa Senhora para grupos específicos da nossa igreja. E ao final da entrevista, o padre Ivan comentou sobre sua trajetória como padre e as impressões que tem do município de Salto. Falando um pouquinho do senhor como padre, há quanto tempo o senhor é padre? E nesse período que o senhor está em Salto, qual a avaliação que o senhor faz da comunidade saltense? Certo. Então, eu já sou padre há 10 anos. Apesar de ser novo, eu entrei no seminário quando eu tinha 16 anos. Então, com 26 anos, eu já estava experimentando a vida de sacerdote. Aqui em Monte Serra, completará dia 20 de setembro, 2 anos.
Então 2 anos que eu estou. Mas eu já conhecia um pouco a cidade de Salto. Eu fui seminarista na Paróquia São Roque, lá nas Nações. Só que é bem diferente trabalhar nas Nações e trabalhar aqui na Monte Serra. Mas a impressão que eu tenho é muito positiva porque é um povo de fé. Como eu disse, existe uma tradição que é passada de pai para filho, existe uma devoção forte à Nossa Senhora, então a gente percebe que é um povo de fé, que realmente quando se faz uma grande celebração, vive-se agora o tempo da novena, a festa da padroeira, Semana Santa, esses grandes momentos do Natal, como existe uma participação da comunidade, uma demonstração da fé do povo saltense, pela figura da Virgem Maria, né? E também por tudo aquilo que a igreja realiza aqui na cidade. Então, é com um aspecto muito positivo que eu vejo a devoção do povo e a presença do povo aqui na Igreja Matriz. Na verdade, quem participa em todos os horários de missa, seja no sábado, domingo de manhã ou domingo à tarde, a igreja está sempre cheia. Então, assim, o povo participa e realmente busca uma experiência de Deus nessa igreja, principalmente por ela ser a matriz da cidade.